Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor João e o assunto de hoje é a formação dos estados nacionais. Só que antes de a gente debater sobre a formação dos estados nacionais, a gente tem que debater algumas coisas que são extremamente importantes nesse contexto. Você sabe o que é um estado? Ou seja, quando a gente fala em estado hoje no Brasil, a gente pensa Paraíba, a gente pensa Pernambuco, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro. Esses são estados federativos, certo? Mas quando a gente fala em estado, no sentido histórico, e nesse sentido que eu estou querendo falar aqui, a gente está falando em estado, tá bom? Em um estado diferente desse que a gente conhece. É um estado que precisa ter. É um estado, aliás, que contém as fronteiras, ou seja, ele tem os limites territoriais, ele tem símbolos, como a bandeira, como o brasão de armas. Professor, o que é o brasão de armas? É aquele brasão que a gente tem, por exemplo, no título de eleitor ou em documentos oficiais da República. A bandeira é um símbolo muito importante aqui para todos os estados e nações, né? Para todos esses estados. Aqui a gente dá pouco valor à bandeira, mas existem leis para a bandeira brasileira. Por exemplo, ela sempre deve estar à direita. Quem tem bandeira em casa e ela desbotou, deve guardar e levar pro órgão responsável, para a junta militar, e eles encaminham para o quartel para ser queimada. Então tem todo um ritual de respeito a esses símbolos. Então o Estado precisa de fronteiras, ou seja, de limites territoriais, como está desenhado aqui. O Brasil fazendo fronteira com, por exemplo, a Venezuela, com o Paraguai, tá bom? E limite também com o Oceano Atlântico. O Estado também tem o poder econômico, tá bom? O Estado tem sua língua própria ou línguas diferentes. Aqui no Brasil a gente fala o português, mas por exemplo no Canadá as línguas oficiais é o inglês e o francês. Então tem estados, ou seja, tem países que possuem mais de uma língua oficial, tá bom? E tem que ter cultura, identidades culturais, não obrigatoriamente só uma. Um país como o Brasil, gente, de dimensões continentais como é o nosso, ou seja, de limites muito grandes, tá bom? É um país que tem várias culturas. Por exemplo, no norte a gente tem um tipo de cultura, no nordeste a gente tem outra, no sul outra, no sudeste outra, no centro-oeste outra. Então, por exemplo, até o sotaque que a gente tem aqui no nordeste é diferente do pessoal da região sudeste. A cultura que nós temos aqui, por exemplo, de São João, não é a cultura que existe no Sudeste, que é predominante o samba, certo? Então, para ser um estado, voltando, precisa de fronteiras, né, limites de território, precisa de símbolos, precisa de dinheiro, ter sua economia própria, identidades culturais e língua, né, comunicações entre as pessoas. Sabia que na Idade Média não existia país como a gente conhece hoje, tá bom? Como eu falei, ninguém afirmava ser inglês ou ter nascido em Portugal, por exemplo. É só a partir das formações dos Estados Nacionais que a gente vai ter essa ideia de país. Por exemplo, lá na Itália, isso só vai acontecer lá no finalzinho do século XIX para o XX, para o início do XX. Por quê, gente? Porque a Itália, aliás, final do século XIX, porque a Itália e a Alemanha também, elas vão se formar enquanto país muito tarde. Lá na Idade Média existiam feudos, então a gente tinha um país que era todo dividido em reinos, em feudos. Então você habitava essa região aqui, você não tinha ideia, você não tinha essa ideia de fazer parte de um todo, como o inglês. Por exemplo, se o Brasil fosse
em vez de estados a gente tivesse feudos, né? Eu seria uma pessoa, nós seríamos da Paraíba. A gente não ia ter essa identidade enquanto Brasil, enquanto país, enquanto nação, né? Se perguntar onde você nasceu, se na Paraíba, mesmo que a gente, por exemplo, quando a gente está intermunicipal, lá em João Pessoa, onde é que você nasceu? Campina Grande, Lagoa Seca. Quando a gente está em outro estado, por exemplo, se a gente estiver lá em São Paulo, sotaque é de onde? Você é de onde? Ah, sou da Paraíba. Se a gente está em outro país, por exemplo, lá na Argentina, você é de onde? Brasil. Entende? Então não tinha essa ideia de ter nascido na Inglaterra, ter nascido em Portugal, pertencer a um país. Você pertencia a esses feudos, tá bom? Os reis na Idade Média eram conhecidos como sagrados. Então, no dia da coroação, é porque está bem pequenininha a imagem, mas o bispo, ele colocava a coroa sobre a cabeça do rei. Ou seja, ele era sagrado rei, tá bom? Ele não era empossado, ele não tomava posse como o presidente toma hoje. Ele é sagrado, né? Os reis na Idade Média também eram conhecidos como sagrados. Desculpa. Os reis na Idade Média também eram conhecidos como sagrados, como eu falei a vocês. Começa a surgir lá na Idade Média também uma coisa conhecida como teoria. Desculpa, deixa eu ajeitar aqui. Teoria do direito divino. Anotem aí no caderno de vocês. A teoria do direito divino dizia que o Deus, tudo que acontece na Terra não é vontade de Deus. Então, se fulaninho é rei, foi vontade de quem? De Deus. Então, ele tem todo o direito de fazer o que quiser, porque de governar esse país, ou seja, a teoria do direito divino, era a teoria que dizia que esse rei, ele governava o país por vontade de Deus. Então, contestar as ações e as vontades do rei seria contestar a própria vontade de Deus. Então, assim, qual é a diferença entre eles? Vamos lá. A diferença é, o rei medieval era apenas mais um nobre. Dependia, como todos os nobres, dos exércitos de vassalos para manter ou ampliar seus territórios, seus domínios territoriais. Como eu falei a vocês, vocês estudaram na série passada, como era a sociedade medieval. A gente tinha os feudos, né, que eram grandes propriedades de terra, tá bom? Esse grande feudo era governado por um rei que dividia essa terra em várias, tá bom? E cada senhor feudal, ele ficava responsável de dominar um feudo, administrar um feudo desse. O conjunto deles seria ao rei, né? Pertencia ao rei. Ou seja, o rei nada mais era do que um outro senhor feudal. Vocês entendem? Porque, olha, um senhor feudal, ele domina o feudo. O conjunto desses feudos vão formar um grande feudo que é governado por um grande nobre, que é o rei. Não tinha essa ideia do rei governar tudo de uma forma geral. Tudo isso aqui pertence a ele. Cada cidadãozinho desse que habita dentro do reino é súdito direto do rei. Não, ele estaria inserido em feudos e eles seriam governados por senhores feudais. Já o novo monarca, prestem atenção nesse termo aqui, que ele vai utilizar, tá bom? O monarca moderno, ou seja, ele vai pertencer à categoria dos estados modernos. Tornou-se senhor de todos os senhores, construiu seu poder com base em um exército permanente e a união das leis, moedas e impostos. Ou seja, gente, o rei moderno, esse monarca moderno, ele vai unir tudo, ou seja, vai desfazer, o rei agora vai desfazer aquelas divisões que tinha. Ele era rei por completo de determinado país. Quando eu digo a vocês que existiam
feudos. Cada feudo desse tinha a sua moeda, tinha a sua forma de tributação, ou seja, de impostos. Cada feudo desse tinha seu exército. Agora não, o rei acabou com isso. Ele é o soberano, né? Ele que tem poder absoluto. É esse rei que agora vai ter um exército, não mais formado por exércitos dos feudos, mas um exército do país, o exército do território inteiro, tá bom? No final da Idade Média, a gente tem aqui alguns reinos, tá bom? Para vocês darem uma olhada. Alguns eram grandes, outros bem pequenininhos. Observem, por exemplo, aqui que a gente vai estudar, que são os primeiros, que é Espanha, Portugal e Inglaterra, tá bom? E também a França. São os 4 primeiros reinos que a gente vai estudar. Vamos lá. Olha o mapa da Europa atual e olha da Europa da Idade Média. Já no finalzinho, com as fronteiras nacionais. Olha e compara, tá bom? A gente tem uma coisa bem mais organizada hoje. Então vamos lá. Como é que se chegou a esses estados modernos? Como é que se formam esses reinos modernos? No final da Idade Média, aconteceu o crescimento do comércio e da cidade. Isso aqui é extremamente importante para as nossas avaliações. Crescimento do comércio e da cidade. O aumento da importância da burguesia. Como a gente já falou 1001 vezes em sala de aula, nas intervenções, quem eram os burgueses? Eram comerciantes, tá bom? Então, quando se fala em burguesia, a gente fala em comerciantes. Com o crescimento do comércio e da cidade, os feudos dependiam da zona rural. Os feudos eram essencialmente rurais. Quando ele vai se acabando, acontece um êxodo rural, ou seja, o pessoal vai sair da zona rural para a zona urbana. Professor, por que eles vão sair? Porque agora a zona urbana vai ter um comércio maior. Esses comércios vão se desenvolvendo e as pessoas percebem que é na cidade agora que estava a sua fonte de renda. Como é que isso se deu? Com o fim do Império Romano, gente, lá na Antiguidade, fim da Antiguidade para a Idade Média, as cidades se tornaram inseguras. O pessoal tinha medo de estar na cidade devido às invasões, então a cidade era constantemente invadida por bárbaros, como eles chamavam. As cidades eram constantemente saqueadas, então era um lugar perigoso, as estradas eram perigosas. Então eles vão fugir disso para uma zona rural. Só que agora, devido à presença do rei e de um exército, a cidade se torna segura novamente para essas pessoas voltarem, ok? No final da Idade Média, acontece o enfraquecimento da nobreza. A nobreza agora vai dar lugar à burguesia, tá bom? Descuido da terra, as cruzadas e as revoltas camponesas. Isso aqui são, se eu perguntar lá na prova, eu vou perguntar na prova, quais são as causas do nascimento, do surgimento dos Estados Nacionais? Descuido da terra, as cruzadas e as revoltas camponesas. Que a gente cita também, por exemplo, as epidemias, como a que a gente está vivendo. A maior delas, a peste negra. Por quê, gente? Olha só. Com as cruzadas, os nobres eles começam a investir no que a gente já debateu, na intenção de irem até Jerusalém, de conquistar os lugares sagrados. Então, eles investem muito dinheiro nessas cruzadas, né? Nessas empreitadas. O que vai fazer com que o investimento na terra caia. Aliado a isso, a gente tem as revoltas camponesas, tá bom? A gente vai ter as epidemias como a peste negra, que matou 1/3 da população europeia. 1 de cada 3 habitantes da Europa morreram. Fala que mais próximo chegou do que a gente conhece como Apocalipse, o fim do mundo. Então sobraram poucas pessoas, e as pessoas que sobraram, elas não queriam mais viver naquelas condições de exploração que a gente já estudou em sala. Então acontecem essas revoltas camponesas. Ou seja, o campo estava em revolta, estava enfraquecido, agora era a vez das cidades, ok? Então foi o fim da nobresia
Eita, da nobresia. Meu Deus do céu, desculpem por que erro grave. Foi o fim da nobreza? Não, tá bom? O que aconteceu com eles? Então, o que é que vai acontecer com essa nobreza? Ela vai ser remanejada, tá bom? A nobreza manteve-se como condição de grupo privilegiado, não pagava impostos. Isso aqui é extremamente importante para a gente entender. Revoltas futuras, como a Revolução Francesa, tinha acesso a altos cargos do governo, então, e também aos postos elevados do exército, como generais, coronéis. Então, assim, gente, a gente vai ter que entender que, à medida que a nobreza, os senhores feudais, eles vão caindo, não quer dizer que eles vão morrer ou vão ficar pobres, não. Alguns vão morrer nas revoltas, mas a maioria deles vai ser remanejado. Já que o foco agora era as cidades, esses nobres vão assumir funções na cidade, na corte real, já que a formação agora era do rei. Então, do lado do rei, vai ter os duques, os arquiduques, os viscondes, a nobreza cortesã, que era aquela nobreza que ficava dentro dos palácios, vivia em função de babar o rei. Então, a gente vai ter cargos de confiança como tesoureiro da nação, o chefe da guarda pessoal do rei. Então, são cargos mantidos também como cargos de privilégio, tá bom? A gente vai encerrar aqui. Os feudos foram perdendo autonomia, né? Tudo tem um preço. O poder do rei foi crescendo com o apoio da nobreza, dinheiro da burguesia e a obediência dos camponeses. Então, assim, o que acontece é que a nobreza, como eu falei, ela foi simplesmente remanejada. Ela não perde o poder, ela não perde, aliás, ela não perde os privilégios, ela vai ser apenas remanejada. Como atividade, vocês vão pesquisar e resumir no caderno a obra Os Três Mosqueteiros. Tá bom? E vão fazer esse resumo no caderno. Os Três Mosqueteiros, gente, foi escrito em 1844, de Alexandre Dumas. Ele marcou uma época, mais do que uma simples história de quatro mosqueteiros. Vocês vão entender direitinho quando vocês pesquisarem. Se quiserem assistir o filme também é muito bom. Eu indico, pode fazer o resumo da história também. Ele vai retratar a Europa do século XVII, né? Em que vigorava o regime conhecido como monarquia absolutista, que é o fim desses estados nacionais. A história acontece na França, e é importante para a gente entender aquele período. Ele vai contar a vida de um personagem que sonha em ser um mosquiteiro, guarda da elite do rei, que era essa nobreza que foi remanejada. Mas como sua família estava em crise financeira, ele não podia. Ele desafia as regras, vocês vão ver bem direitinho, tá bom? Eu quero que vocês façam um resumo dessa história, ok? E uma coisa, não é uma lenda, de fato aconteceu. Claro que vai ter incrementações para a história ficar bonitinha, mas não é uma lenda, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchauzinho.